Aberta aqui, saiu agora há pouco. A OAB Nacional repudiou a ameaça feita pelo governo Trump de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. O comunicado afirma que houve uma clara violação à soberania nacional. A nota foi divulgada pela Comissão Nacional dos Estudos Constitucionais, que reafirmou o compromisso com a defesa da soberania brasileira e destacou que apenas o Estado brasileiro possui legitimidade para apurar e, se for o caso, responsabilizar seus agentes públicos. A nota diz ainda que todos os brasileiros devem se insurgir contra essa tentativa de impor ao país o status de uma república de segunda categoria. É absolutamente inaceitável que qualquer país estrangeiro pretenda submeter o Brasil a práticas de extraterritorialidade punitiva, afrontando nossa soberania e tentando nos reduzir à condução de nação subordinada, é o que diz a nota da OAB. A colega de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, destacou a importância da autonomia e autodeterminação democrática brasileira em publicação no Twitter. Professor, e essa agora dos Estados Unidos, hein? De querer meter o dedo, né, na justiça brasileira, sendo que eles próprios estão lá, né? Proibindo universidades de serem livres, proibindo a imprensa de ser livre, atacando os direitos humanos, e dizem que é a justiça brasileira que está atacando os direitos humanos. Essa ironia precisa ser exatamente assim que ela precisa ser tratada, Diego, né? De certa forma, o que é que eles fazem e o que é que eles falam, né? São coisas bem diferentes, né? Só um adendo daquilo que está dentro desse assunto, né? Como é que você usa o Salão Oval para fazer bullying presidencial? Que foi o que o Couto estava querendo lembrar sobre o Ramaphosa, né, Cyril Ramaphosa, o primeiro-ministro, o presidente da África do Sul, que foi desacatado da forma mais absurda dentro do Salão Oval. O incidente, para a gente lembrar do que se trata, o Trump mostrou um vídeo mentiroso que estaria havendo assassinato de agricultores brancos. A resposta do Ramaphosa foi indiscutível. Ele disse, por favor, eu estou acompanhado aqui de várias lideranças das associações de trabalhadores e agricultores, a maioria deles são brancos que estão me acompanhando, pergunte a eles se isso aconteceu. Trump passou por cima, eles estavam juntos. Olha a loucura da situação. A resposta do Ramaphosa, né? É claro que Ramaphosa precisou se controlar e, em seguida, pediu que Trump não deixasse de lado a reunião do G20, porque vai acontecer na África do Sul e eles não querem uma reunião do G20 sem os Estados Unidos, que não teria sentido. Então, é esse o quadro, né? Agora, quanto ao que você estava mencionando, né, dessa possibilidade com o Moraes, né, nós precisamos ver o absurdo dessa situação quando você olha qual é o motivo pelo qual eles estão punindo o Moraes. É a famosa lei, né, Sergei Magnitsky, que é uma lei do governo Obama, de um advogado russo que morreu na prisão porque denunciou corrupção. Olha o absurdo. E essa lei, a Magnitsky, foi feita durante o governo Obama para poder ter sanções contra governos autocráticos. Não tem nada a ver. Nós estamos lidando com uma situação que é um litígio contra empresas. O governo americano, Diego, tem me chamado muito a atenção a ruptura que é muito latino-americana entre o público e o privado nos Estados Unidos. Desculpe, o Washington Post fez uma matéria completa mostrando os interesses do genro de Trump e do filho do emissário, o Vygotsky, que estavam, de alguma forma, ligados diretamente a interesses imobiliários na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, e que estão fazendo há uma confusão entre o público e o privado. É essa confusão que nós estamos vendo aqui com o Moraes. O Moraes tem limites em duas empresas privadas, que é o X, o antigo Twitter, que é de um aliado de Trump, e o Rumble, que é uma outra, que ele puniu também desde fevereiro, porque não obedeceu à legislação brasileira.
O que nós estamos vendo é uma, desculpe a expressão tão forte, não é? Um quadro que é bem parecido com aquela Latinoamérica bem ruim, né? Em que o dono do país ele confunde privado e público. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso é inimaginável. É isso que está na essência da Constituição americana. Leia Hamilton, é a essência da Constituição, de você separar o que é o interesse do público, o que é interesse de Estado e o que é interesse de pessoas, do privado. Essa legislação contra o Moraes é uma mistura dessas duas coisas. O problema é com a empresa do Elon Musk e com uma empresa do Trump, que é a Trump Media. Esse é o problema. Isso não é um problema do Salão Oval, isso não é um problema do presidente Trump, isso é um problema de empresas, de amigos e do próprio presidente Trump. Essa situação precisa ficar muito clara quando a gente fala sobre por que Moraes está sendo alvo dessa pressão. Não há dúvida alguma, sem nenhuma discussão, que nós estamos lidando com soberania nacional. Né? De que direito tem o governo norte-americano de cuidar de um assunto interno brasileiro, que é uma disputa entre a justiça brasileira, que quer ser obedecida por uma empresa americana? É disso que nós estamos tratando. Nós não estamos tratando, como é a lei Magnitsky, para punir autocratas que massacram quem denuncia corrupção. Não é nada disso, não. É interesses pecuniários, é interesses financeiros, interesses empresariais que estão em jogo e que, de alguma forma, quando a gente olha para as medidas do Moraes contra o ex, contra o ex-Twitter, o que a gente está vendo é uma disputa empresarial. Assim que eles foram tirados do mercado, os outros concorrentes subiram. É disso que nós estamos falando. Disputa de empresas. Cuidado, o governo norte-americano está avançando limites. A questão com Harvard é chocante, mas essa questão com o Moraes ela é tão chocante quanto pela ruptura entre o público e o privado no mundo americano, que era tão preservada durante séculos. Né? É isso, séculos. A Constituição americana tem mais de 200 anos. Né? Verdade. E aí, Couto? Quem está ameaçando a democracia não é o Brasil, não é o ministro Moraes, é o Trump e são os Estados Unidos que, nesse momento, colocam em risco as democracias no mundo inteiro. Né? Eu não sei mais qual é a palavra que a gente pode usar para qualificar isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Sabe? Completamente fora de controle. Ainda juntando com tudo isso, aquele Marco Rubio, né, o secretário de Estado do Trump, ainda veio falar que vai usar energia de Itaipu para inteligência artificial, para alimentar a inteligência artificial no Paraguai. Eles se acham os donos do mundo. Pega o canal do Panamá, energia de Itaipu, sabe, Groenlândia. Nós estamos, olha, nós já falamos sobre isso aqui em televisão. Me lembra muito a véspera da Segunda Guerra Mundial, na Europa, nos anos 30. Começou assim. Eu não tenho dúvida nenhuma, Couto. Quando eu estava encerrando a conversa sobre Harvard e falando do papel do Roosevelt, a gente tem que lembrar que Roosevelt foi o único que disse os nazistas não vão vencer. Foi ele que apoiou a sobrevivência do governo Churchill e, de alguma forma, colocou a indústria americana para testar o poder da indústria nazista alemã. E venceu. Então, quando nós olhamos para isso, a sobrevivência do mundo livre, quando a gente fala disso, a gente não está falando de sobrevivência do mundo livre contra a União Soviética. A gente está falando de sobrevivência do mundo livre contra a ameaça nazista. Ela começou aí. Você tem toda a razão. Como é possível você negar que tem similitudes, semelhanças com os anos 30, com o que acontecia nos anos 30 hoje? Olha o resultado da eleição em Portugal, para dar um exemplo. Você tem... E outras. Né? Olha a ascensão da extrema-direita preocupante na Alemanha
Na Inglaterra, nós falamos pouco disso, a última eleição, eleições comunais na Inglaterra, mais de 400 comunas foram grupos, né?